Olá, pessoal! Vamos para a sétima aula da rotina 242, Cadastro, Figura, Giro, Sugestão de Compras. Vamos lá? Na aula anterior, vimos sobre os cadastros da opção 5, Sugestão de Compras, e também da opção 6, Relatório da Curva ABC. E nesta aula veremos sobre as atualizações que serão necessárias serem executadas na rotina 820 para que o sistema consolide os novos cadastros realizados na rotina 242 na rotina 220, Sugestão de Compras. Porém, antes de serem executadas as atualizações na rotina 820, é necessário alterar o parâmetro 4167 na rotina 132 para a opção customizado, para que o sistema faça as atualizações considerando o processo de giro customizado. Então, na rotina 132, nós temos o parâmetro 4167, tipo do cálculo do giro dia. Na opção padrão, o sistema vai fazer o cálculo do giro do produto baseado nas informações do parâmetro 1438. Já na opção customizado, o sistema vai fazer o cálculo do giro do produto de acordo com os dados cadastrados na rotina 242, como vimos anteriormente. Então, antes de ser executado as atualizações na rotina 820, é necessário que esse parâmetro 4167 esteja na opção customizado, para que as atualizações passem a ler os dados cadastrados na rotina 242 e, assim, consolide os dados do giro dia do produto na rotina 220. Vamos acessar aqui a rotina 820 no WTA. Como dito anteriormente, é necessário que a atualização diária da empresa esteja sendo executada na rotina 820 no WTA, pois se a atualização diária for executada na rotina 504, não é possível implementar esse processo do giro customizado da rotina 242. Na rotina 820, primeiro vamos fazer a execução aqui na opção Geral. Vamos clicar aqui nos três pontinhos, selecionar a opção Opções. Aqui temos que alterar a opção do automático para o processo manual. E na opção Consolidar registros de vendas para giro dia customizado, clicar nos três pontinhos. Aqui vamos selecionar qual que é a data inicial e final de um período que o usuário quer que as informações de venda faturada do produto sejam apresentadas na rotina 220. Ou seja, se eu quero que a rotina apresente dados de movimentações de venda de produtos sazonais, exemplo, ovos de Páscoa, panetone ou qualquer outro produto de venda sazonal dos últimos 5 anos, é aqui na rotina que eu preciso fazer essa atualização. Então, aqui vamos selecionar um período bem antigo. Vamos pegar aqui do ano de 2020, do mês de janeiro, do dia 1º de janeiro de 2020 até a data atual. Ou seja, com isso o sistema vai pegar todas as movimentações faturadas que tiveram de janeiro de 2020 até a data atual para fazer o cálculo do giro do produto de acordo com os cadastros feitos na rotina 242 e levar esses dados para a rotina 220. Vamos clicar aqui no botão Confirmar e clicar no botão Executar. Essa opção, normalmente, ela leva um tempo para ser executada. Na minha base, ela foi mais rápida devido a ser uma base mais leve, ser uma base teste, mas no cliente, normalmente, ela demora um tempo para ser executada. Feito a atualização dessa opção, vamos retornar aqui para a opção Automático, clicar no botão Voltar. Agora, precisamos fazer a execução de alguns dados também nas filiais. Então, vamos pegar aqui a filial 1, clicar nos três pontinhos, vamos aqui em Opções, alterar também aqui a opção para Manual e selecionar a opção Consolidar curva ABC para giro dia customizado e também na opção Vendas, calcular giro dia. Vamos clicar aqui na opção Executar para que o sistema faça a atualização. Essas opções normalmente são opções que a atualização delas serão mais rápidas mesmo. Vamos aqui clicar na opção
voltar para o automático, botão voltar. E caso eu também tenha figuras de giro cadastrado e cenários para as filiais 2 e 3, ou outras filiais que a empresa tenha os cadastros na 242, é preciso também fazer a execução dessas informações aqui na rotina 820. Então, vamos aqui também executar para a filial 2, pois somente após essas atualizações é que os dados ficarão disponíveis com as movimentações de acordo com o cadastro da rotina 242 na rotina 220. Vamos também executar para a filial 3. Calcular giro dia. É somente essas duas opções que precisam ser executadas. Bom, todas foram executadas. Vamos clicar no botão automático, no botão voltar. E agora sim, está pronto os dados na rotina 220, com o cálculo do giro do produto e sua respectiva sugestão de compras, para que o comprador possa fazer as suas análises e as compras dos respectivos produtos. Na rotina 220, é iniciado o pedido normalmente, conforme já se está habituado. Clica no botão incluir, informa qual que é o fornecedor que será digitado o pedido de compras. Na tela itens, pesquisa, para que seja carregado a tela onde será feita a pesquisa dos itens do pedido de compras. Clica-se novamente no botão pesquisar e a rotina vai apresentar todos os produtos que tem o fornecedor Ajinomoto vinculado a eles na rotina 203 cadastro de produto. Na rotina, para o processo de giro customizado, foi criada uma nova aba chamada Giro Dia, onde será contemplado todas as informações referentes ao giro customizado cadastrado na rotina 242. Também é possível clicar com o botão direito do mouse no produto e acessar a opção Giro Customizado. O sistema também vai apresentar a tela com todas as informações referentes ao giro customizado do produto. Então, na aba Giro Dia da rotina 220, serão apresentadas todas as informações de giro do produto, conforme parametrizado na rotina 242 do giro customizado. Então, nós temos aqui o código do grupo, que é o código do período cadastrado na 242, data inicial e data final do período, os dias de estoque, que esse produto teve estoque no Intor, quantidade de venda, lembrando que essa venda é uma venda faturada, quantidade de falta, quantidade de transferência TV10, quantidade de transferência da filial virtual, quantidade de kit, quantidade de transferência de filial retira, quantidade total do período, que é a soma da quantidade de venda, quantidade de falta, transferência TV10, transferência da filial virtual, quantidade de kit e quantidade de transferência da filial retira, código do peso, quando se trabalha com peso, como explicado anteriormente, o peso, que é o percentual do peso para cálculo, o percentual de pico e vale, que é cadastrado na 242, então a rotina já traz o balanceamento, informando se aquela venda é uma venda pico ou uma venda vale, e a quantidade de venda ajustada. Lembrando que o cálculo realizado pela rotina é um cálculo médio ponderado. Então, como podemos observar, nesse período eu tive uma venda faturada de 30 unidades, mas quando a rotina faz o cálculo médio ponderado, ele traz uma sugestão de 12 unidades para o período. Então, aqui nós temos também as vendas vale, conforme podemos observar, não teve venda no período, porém, quando ele faz o cálculo médio ajustado, ele traz uma quantidade de venda ajustada para o cálculo do giro de 8 unidades. Na parte inferior da rotina, nós temos aqui os dados da figura que está vinculada na rotina 242, qual que é o código do cenário, qual que é a data que foi executada a última atualização diária. Lembrando que essa data tem que ser sempre a data atual do dia, para que realmente tenha a certeza que foi executada a atualização diária e realizado todos os recálculos aqui da quantidade de giro do período, a filial que está vinculada a esse período, qual que é o percentual de pico, qual que é o percentual de vale, qual que é a quantidade do período que está em análise, e lembrando que todas essas informações são cadastradas na rotina 242. Então, nós temos aqui qual que é o período, então temos o código do período, está sendo analisado aqui os últimos 90 dias. Se eu retornar na rotina 220, código do período, que é o 20,
está sendo analisado aqui os últimos 90 dias do período. Também, se for analisado aqui a figura de giro, eu tenho os percentuais de pico, de vale, o que está sendo considerado para o cálculo do giro, que são as transferências, a formação de kit e cesta básica, e também a quantidade de venda perdida ou falta. Então, todos esses dados apresentados na rotina 220, são os dados que foram cadastrados previamente na rotina 242. Já na aba Resultados, são apresentados os dados para o cálculo da quantidade de giro do produto. Então, temos aqui a quantidade vendida do período, quantos períodos tem nessa análise que está sendo feita aqui. No nosso caso, aqui são 3 períodos, conforme podemos observar. Temos o período 1, período 2, período 3. Quantidade de venda média ajustada do pico, que são 12 unidades. A média simples, que são 10 unidades. A média ajustada do vale, que são as vendas que estão caindo, que são 8 unidades. Temos a quantidade total de pesos, que é 3. Conforme podemos observar, temos aqui peso 1, 2 e 3. A média de dias de estoque, que é 12,67. Conforme podemos observar, o cálculo é a soma de dias de estoque dividido pela quantidade de períodos. Temos aqui a quantidade total de venda ajustada, no nosso cenário 28 unidades. A média ponderada de 9,33 e o cálculo de giro dia do produto de 0,74. Se clicarmos aqui em cima da opção QTD giro dia, é informado como está sendo realizado esse cálculo do giro dia. Então, nós tivemos uma venda de 30 unidades no período, dividido por 3, temos uma média de 10. Ele vai agora calcular o pico e o vale. Então, temos uma média simples de 10. 10 dividido por 100. Com o percentual de pico, ele diz que 12 unidades é considerado uma venda pico. E a média do vale, dividido por 20 também, ele fala que a quantidade de vale é uma quantidade de 8 unidades. A média ponderada é calculada em cima da quantidade total da venda ajustada, que é a venda média ponderada, dividido pela quantidade de pesos, ele diz que é 9,33. E o giro dia, ele pega a média ponderada, dividido pela quantidade média de dias de estoque, e o giro dia do produto é igual a 0,74. E todas essas informações são preenchidas, para que se tenha essa informação da quantidade de sugestão mais assertiva dentro do nosso URP, o Intor. Então, nesse cenário aqui deste produto, o 11022, o sistema está sugerindo uma quantidade de sugestão de 30 unidades. Eu não tenho quantidade disponível, não tenho quantidade pedida deste produto, e temos aqui uma quantidade de reposição de 30 e também o lead time do fornecedor de 10 unidades. Na rotina também será apresentado qual que é a curva desse produto. No nosso cenário é uma curva C1, conforme parametrizado na rotina 242. Então, ele já vai trazer também aqui para a rotina qual que é a curva desse produto, qual que é o tipo de curva que está sendo utilizado na 242. No nosso exemplo aqui, é um tipo de curva em quantidade, e o nível de estoque está sendo informado para a gente que é um nível de estoque hoje em ruptura. Se fizermos o cálculo para analisar se essa quantidade de sugestão realmente está correta, é só pegarmos a quantidade de giro dia do produto, que no nosso exemplo é 0,74, então será 0,74 vezes o prazo de entrega do fornecedor, que é o lead time, no nosso exemplo é 10, mais o tempo de reposição, que no nosso exemplo é 30. Então, vezes 40, o sistema está dizendo que a quantidade de sugestão desse produto será 29,6. Como tem um arredondamento para cima, no nosso exemplo ele está dizendo que a quantidade de sugestão desse produto é 30 unidades. Vamos pegar um outro exemplo. Temos aqui uma quantidade de sugestão deste produto 11023 de 34 unidades. Vamos ver se tem alguma quantidade disponível. Neste exemplo, o produto tem 5 unidades disponível. Vamos fazer o cálculo. Quantidade de giro dia de 0,98. Vamos pegar aqui 0,98 vezes 40. 0,98 vezes 40. 39,20 menos as 5 unidades que já tem disponível do produto. Menos 5. Temos aqui uma sugestão de 34 unidades, que bate certinho com a quantidade que o sistema está sugerindo. Vamos pegar aqui um último exemplo. Temos aqui o produto 11024. O sistema está sugerindo a compra de 39 unidades. Tem 10 unidades disponíveis. O giro dia de 1,23. Então, 1,23 vezes
40 menos as 10 unidades disponíveis, 39,20. Temos aqui também a quantidade de sugestão de 39 unidades do produto. Ou seja, a sugestão realmente bate certinha de acordo com as informações que estão sendo parametrizadas na rotina 242 de giro customizado. Então, a rotina 242 deixa mais assertivo o campo quantidade de sugestão para que o comprador tenha mais confiança e credibilidade para utilizar o botão usar sugestão, incluindo realmente a sugestão que o sistema está dando no pedido de compra, comprando somente aquilo que realmente é necessário para a empresa naquele período. Lembrando que na rotina 242 é possível fazer o cadastro para o cálculo do giro dos produtos de vendas sazonais, para que na rotina 220 tenha todas essas informações compiladas para o comprador na hora de realizar o pedido de compra. Então, lá na 242 é possível definir o período dos últimos 3 anos, 4 anos, 5 anos, dos últimos 10 anos. Então, é possível que o comprador faça essa parametrização para, na hora de gerar esse pedido de compras com o fornecedor, ele já ter todas essas informações listadas para ele na rotina 220 e, com isso, facilitar o atendimento que ele vai fazer junto ao fornecedor. Nesta aula, falamos sobre a rotina 242, cadastro, figura de giro, sugestão de compras. E nos vemos nas próximas aulas. Obrigado e até a próxima. Resumo da rotina 242. Na rotina, é possível cadastrar várias curvas e subcurvas do produto, e é possível ter o tipo da curva por quantidade ou faturamento. É possível cadastrar os períodos de cálculo do giro, cadastrando inclusive períodos para compras sazonais. Tem-se também a possibilidade de trabalhar com cálculo de peso. No cálculo da curva ABC, tem a possibilidade de parametrizar o tempo de reposição do produto de acordo com a curva. Na figura de giro, é possível informar os percentuais de pico e vale, como será o cálculo dos dias de estoque e se deseja considerar as transferências entre filiais, TV10, filial retira e filial virtual, kit e cesta básica e a venda perdida falta no cálculo do giro do produto. No cenário, é possível fazer o cadastro de cálculo do giro por produto, marca, linha de produto, fornecedor, seção e departamento. Tem-se a possibilidade de alterar o lead time do fornecedor. Tem um relatório da curva ABC do produto com um tipo de análise por faturamento ou quantidade.